porque eu tive a cara e a coragem de produzir conteúdo. Então, para mim, o que serviu foi a produção de conteúdo, porque eu consegui alcançar essas pessoas antes de poder pagar para que essas pessoas fossem alcançadas. Uma outra maneira muito legal é a parceria profissional, né? Então é você estar ali com o teu colega que é advogado, mas que não trabalha com isso. Exemplo, quem aí conhece um previdenciarista? Tenho certeza que todo mundo conhece. Se você não for um previdenciarista, você conhece um previdenciarista. Ele não é bancário, então ele não trabalha com RMC, RCC e nem desconto de associação. Se esse previdenciarista ele tem 600 clientes? Não, vamos botar baixo. Se ele tem 50 clientes, você tem 50 possibilidades de contratos. Porque lembra que ele aposenta as pessoas? Então faz o seguinte, me mostra aqui os teus clientes de um ano atrás que você aposentou. Posso entrar em contato com eles? Pode. Eu vou apresentar para ele essa possibilidade, tá? Isso aí não é venda direta, não, não é venda direta. Você tem a base de dados do advogado que vai entrar em contato com ele e vai te fazer a indicação. E aí, dessa indicação, você vai conseguir falar com esse cliente. Cara, você acabou de prospectar. Prospectar é isso. Prospectar não é fechar. Prospectar é você trazer um possível cliente. E aí, a gente está falando sobre as possibilidades. Então, a parceria profissional, gente, é assim, é absurdamente eficaz. Ah, esses dias eu fui para um evento em São Paulo, né, de previdenciarista, tá? E aí lá conversando eu falei, ó, eu não tinha tido esse gap, eu não tinha tido essa linha de raciocínio, né? Aí eu falei, não, eu não sou previdenciarista, tô aqui, mas porque eu, enfim, pelo conteúdo de gestão, disso, daquilo. E aí eu expliquei qual que era a minha ação. Ele falou, uai, mas espera aí. Então, o seu cliente é o aposentado? Eu falei, sim, meu cliente é o aposentado. Ele falou, então, podemos fazer uma parceria? Eu falei, podemos, mas por que que você fala isso? Uai, Gustavo, porque eu já aposentei mais de 600 pessoas. Na hora que ela falou isso, eu falei assim, como eu não pensei nisso, cara? Como eu não tive essa ideia? Como eu não, né? Então, quer dizer, em um evento de 15 previdenciaristas, eu saí de lá com uma possibilidade quase que infinita, porque lá já eram de advogados que tinham um certo sucesso, né? Então, ali, o menor que tinha era 600 clientes. E aí, nisso, a gente vai, até hoje eu tô prospectando, prospectando. Ofereço 30% para a pessoa que está me indicando, porque ela não vai precisar de trabalhar, ela só vai receber o dinheiro dela, e eu fico com 70% desse valor. Então, quer dizer, 70% de 5 mil, exemplo, de 6 mil, só que cada cliente me gera 3, 4. Vocês têm noção do que isso representa no final? Do que isso vai representar daqui a 8 meses? É dinheiro demais. Então, a parceria profissional é uma possibilidade e muito eficaz também. E lógico, um atendimento de qualidade. Cara, ninguém quer ser tratado só como mais um. Principalmente o aposentado, principalmente o pensionista, que ele é uma pessoa mais vulnerável, né? Então, essa pessoa ela geralmente é uma pessoa que tá ali, né, numa situação difícil, às vezes tá com empréstimo consignado demais, às vezes tá tendo desconto demais. Então você precisa de mostrar para ela que você não quer só vender para ela, não, você quer resolver o problema dela. Parece coisa tão besta, né? Mas é a verdade. Quando você foca demais em vender, quando você foca demais em fechar o contrato, esquece que na verdade você está tentando resolver um problema, a pessoa ela vai falar: Poxa, eu não quero você, eu não quero, você não está pensando em mim, você está pensando no meu dinheiro. Então demonstre um pouco de cuidado, de humanização, mostra para ele que você não pensa só no dinheiro, o dinheiro será uma consequência. E, de verdade, aí nós vamos chegar no ponto de que eu vou fazer uma gamificação dessas indicações, tá? O cliente, quando fica satisfeito, você vira o herói dele. Então, o advogado que faz um cliente ficar satisfeito se torna o herói dessa pessoa mesmo, vocês sabem disso.
Então, se você pegou cinco pessoas, vamos começar só com cinco, porque hoje vocês vão sair daqui com uma tarefa de casa, que é fechar cinco contratos, tá? E eu ia ensinar vocês, ele ia não, desculpa, eu vou ensinar vocês a fechar esses cinco contratos. Lá dentro da nossa página de alunos tem a procuração, contrato e declaração de hipossuficiência. Na nossa página de membros, área de membros, tem as petições iniciais. Vocês vão só ter que fazer, vão usá-las como modelo, mas vocês já vão poder sair daqui prospectando e fazendo as iniciais. Olha que beleza, olha que massa, né? Então, desses cinco clientes que você fechou, você vai pegar a procuração, declaração, peticionar. Peticionou? Fulano, fulana. Pronto, seu processo agora já está em trâmite e agora nós vamos passar para a fase ali de acompanhamento. Você tem uma equipe para fazer isso por você, que já é a equipe de pós-venda, né? Mas nós vamos chegar lá daqui a um tempo. Nesse caso, vai ser você hoje. O que eu quero saber de você hoje é: você tem cinco pessoas que estão na mesma situação que você? Como assim na mesma situação? Cinco aposentados? Não precisa te perguntar se ela tem desconto, porque ela não vai saber. Você tem mais cinco aposentados para me fazer essa indicação? Ela com certeza vai ter, porque aposentado gosta de aposentado. Aposentado gosta de sair para fofocar, gosta de ter amigo, ir pro parque, jogar xadrez, etc e tal. Eu falo isso porque eu trabalho com aposentado. Tem 3 anos que a gente trabalha com aposentado, então eu sei disso. Se cada uma dessas cinco pessoas que você já fechou te indicar mais cinco, se tornaram 25 pessoas. Ou seja, mais 25 possibilidades. Depois dessas 25, se elas indicarem mais 5, vai virar. Aí eu já não sei mais fazer a conta. Mas é gente pra caramba. Então a gente vai fazer uma gamificação que vai chegar num ciclo infinito. Quando você vê, você já não vai mais estar conseguindo fazer o atendimento dessas pessoas. Então você vai precisar de contratar a equipe. Mas nesse momento você já vai estar faturando. Nesse momento você já vai estar ok. E aí a gente. Isso, pessoal, sem gastar um centavo, a não ser o teu tempo. A não ser o seu tempo. Tá bom? Então você vai ter que trazer, logicamente, esse gasto do seu tempo. O fato de vocês estarem aqui hoje às 15 horas da tarde aprendendo o que eu tenho humildemente para ensinar, já demonstra esse investimento do tempo de vocês, tá? Desculpa, gente, tô meio gripado aqui. Doutora Karina, se você estiver me ouvindo, puder trazer um pouquinho de água para mim aqui, a minha garrafa tá aqui. Então, como é que nós vamos conseguir converter essas indicações em clientes? Então, é aquele ponto, cara, o fechamento, gente, ele é se preocupar mais e demonstrar interesse mais na resolução daquela lead, na resolução daquele problema. Então, quando o cliente chega, ele chega ali muitas vezes chateado, muitas vezes vulnerável, triste, e aí você vai demonstrar para ele que o fulano, eu tô aqui é para isso. Eu tô aqui para te ajudar, tá? Eu vou te ajudar. Lembra que Deus fez o ser humano, ou seja, nos fez com dois ouvidos e uma boca, e isso não é à toa. Fale de menos, escute demais. Fale de menos, escute mais. O cliente, ele não está ali para ficar te ouvindo, ele está ali para desabafar, ele está ali para falar do problema dele. Então só escuta. Na hora estratégica você vai fazer. Na hora estratégica você vai falar. Então escute mais, fale menos. Então você vai propor, depois que ele falar, uma análise inicial também. Você não vai entregar, você já sabe. Você já viu que tem o RMC, porque ele já te mostrou. Você já viu que tem o desconto indevido. Mas você não vai falar, você vai criar a sua autoridade. Você vai falar, vou fazer uma análise para o senhor, hoje mais tarde eu te envio, tá bom? Porque você já sabe que tem, você já sabe exatamente o que vai entrar, mas você vai criar a sua autoridade em cima disso agora. Você vai criar ali o senso de que você realmente tem todo esse cuidado. E tem mesmo, tem que ter, né? Mas você, como expert, já identificou, mas você vai com calma, né? Você vai demonstrar para ele ali esse cuidado. E o principal, para mim, isso é o principal. Aqui dentro do meu comercial, eu sou o gestor de comercial, igual eu expliquei para vocês, eu deixo bem grande no quadro, TED. Para muitos, o TED é o Tribunal de Ética, né, da advocacia.
Mas para mim, é Tribunal de Ética e Disciplina, mas para mim o TED é transparência, ética e diligência, porque são esses os princípios que norteiam essa sala do comercial. Em hipótese nenhuma é permitido vender contratos por vender. Em hipótese nenhuma eu aceito que seja vendido algo que não tem a prosperidade de um resultado positivo, até porque senão no final eu trabalhei de graça, até porque senão eu criei uma expectativa no meu cliente, e esse cliente ele não vai ficar satisfeito com o meu trabalho. E uma coisa que eu prezo mais do que o dinheiro é ter a, a tranquilidade de deitar minha cabeça todos os dias lá no meu travesseiro, tem dois filhos, tem esposa, né? E saber que não tem ninguém querendo meu mal. Sabendo que não tem ninguém que quer é, enfim, que aconteça alguma coisa de ruim comigo. Por quê? Porque eu faço, eu trato isso de forma bem, como eu disse, ética, transparente, diligente. Aí nós temos algumas estratégias, né? E o informar é o que de fato vai mais ajudar a pessoa. Por quê? Porque, ela, como eu te falei, é sempre criando autoridade. Fala, nossa, o doutor ele sabe demais, nossa, o doutor ele ajuda a gente, o doutor ele gosta de fazer as coisas pela gente, então eu vou optar por ele. Por exemplo, eu tenho uma colega que ela tem um canal no YouTube, inclusive era o evento dela que eu tava, e ela tem 200 e tantos mil seguidores. Ela prospecta só por esse YouTube dela, porque ela posta, as pessoas assistem ela no YouTube, mandam mensagem no WhatsApp dela e ela fecha esse contrato. Olha que loucura. Olha que beleza. Então, essa pessoa, ela sai, ela entra no YouTube dela, ela, durante 7 minutos, assiste a aula dessa pessoa, e essa pessoa ela vai criar ali, né, uma autoridade em cima. Por quê? Porque eu estou explicando pormenorizadamente e sem te cobrar. Você está fazendo isso de forma ética, porque a OAB ela permite que eu faça conteúdo educativo, entendeu? Outra coisa que é legal você fazer é trazer cases, né? Cases ali são casos genéricos, mas genéricos estrategicamente. Olha só o que aconteceu com o senhor João. O senhor João, ele é um aposentado que durante toda a sua vida trabalhou de forma honesta, criei conexão, de forma honesta, de forma transparente, nunca enganou ninguém. Depois de muita luta, ele conseguiu se aposentar. Olha só a conexão que eu estou criando com os outros aposentados, porque todo mundo vai se identificar com o senhor João. Depois você faz com a senhora Maria também. Só que o senhor João, depois de aposentado, ele começou a identificar em seu benefício alguns descontos, descontos esses que ele começou a achar estranho. Quando ele foi consultar um advogado, quando ele me consultou, a gente constatou que haviam ali 4 tipos de descontos que eram indevidos, que ele não reconhecia. Resumo da história: o seu João conseguiu a devolução de todos os valores em dobro e uma indenização que, por caso, chegou a R$ 10.000, R$ 7.000, R$ 15.000, enfim, histórias reais, mas que conectam. Histórias reais, mas que a pessoa olha e fala: Caraca, será que eu tenho isso também? Então gerou o interesse dela de procurar isso. E é cliente qualificado, é lead qualificado. Tá bom? Então, o case genérico ele é muito importante fazer. Lembrando, a OAB ela não permite que você coloque número de processo, informações pessoais, ok? Mas ela não veda que você faça esse tipo de conteúdo, que é conteúdo informativo. Não tem jeito de fugir disso, tá bom? Então, a gente tem todo um organograma, né? Que é uma sequência lógica para a gente poder ter uma qualidade no fechamento. Porque agora a gente já entendeu como é que prospecta. Lembra? Agora a gente tem que fechar. Prospectei, ou seja, esse lead, essa pessoa, esse possível cliente já está na minha base, já está no meu WhatsApp, já está aqui comigo. Então agora eu preciso de convencer ele a fechar. Eu preciso convencer ele que ele precisa de me pagar para que eu trabalhe para ele. E isso existe um processo. Esse processo eu expliquei na aula passada, aula gravada, tá lá na nossa área de membros. Esse processo eu desenvolvi um script de vendas. Esse script de vendas, você só precisa de copiar e colar ele. É o mesmo script que minha equipe usa hoje e fecha 50 contratos por mês.
Tá lá disponível para vocês. Eu vendo ele a, sei lá, acho que é 39, 49, 20, não sei. Eu vendo ele sozinho, né? Por esse preço, mas para vocês está lá, já disponível. Inclusive, não só isso, como todo o resto, né? Então, nós vamos precisar de uma explicação detalhada, humanização, você vai fazer ali de forma bem, é, 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 bem pormenorizada. Vocês viram que eu já usei essa palavra várias vezes, né? Pormenorizada. E acessível. O que que seria esse acessível? Cuidado com o juridiquês. Pô, aposentado ali mal sabe escrever o nome dele na maioria das vezes, tá? Você vai falar juridiquês, você vai ficar falando de número de lei, de não sei o que, artigo, inciso, que isso? O cara vai falar assim que você tá doido. Que besteira que você tá falando, né? Então, uma explicação que gere aquela tal daquela autoridade. Isso vai passar para o esclarecimento de dúvidas. Por quê? Normal, como eu te falei. Ali o cliente ele não entende, então ele vai querer tirar as dúvidas dele. E aí, tirou todas as dúvidas, ele vai te fazer uma pergunta, doutor, e como faz para a gente poder entrar com esse caso? Você vai me cobrar? Eles vão te fazer isso. E aí você vai explicar o porquê que você vai cobrar. Existe uma estratégia incrível para o êxito, tá? Mas primeiro vamos falar sobre o inicial. Você vai explicar para ele que a sua equipe é uma equipe extremamente especializada. A sua equipe é uma equipe que vive 100% da advocacia. A sua equipe é uma equipe que já passou por mais de 1.500 casos. Aí vocês vão falar, logicamente, da sua realidade, tá? Não precisa de mentir, que não é legal. Tô falando do meu caso. A minha equipe é uma equipe que vai cuidar do caso dele de forma 100% ali personalizada. Então, a minha equipe ela vai disponibilizar 100% do tempo dela para fazer aquele caso um caso de êxito. Então, por esse motivo, eu preciso sim desse valor inicial. Ele só vai custear a vida desses profissionais, tá? Então, por esse motivo, eu cobro sim um valor inicial. Porém, esse valor inicial, fique tranquilo, eu sei da sua realidade. E eu não seria. Aí, se você quiser se rebaixar um pouco para conseguir ficar na mesma linha que ele, é legal. Eu gosto de falar assim, ó. E eu não seria idiota o suficiente, ou eu não seria é, ali, não sei outra palavra, mas algo nesse sentido, não precisa também de se humilhar demais, de te cobrar um valor que eu sei que o senhor não vai pagar. Por quê? Porque eu tenho acesso à sua folha de pagamento. Então, por esse motivo, o valor que eu vou te cobrar ele parcelado em 10 vezes no boleto. Não vai fazer falta para o senhor. Pronto. Que valor é esse? Aí depende. Se ele for um cliente que consegue pagar, por exemplo, R$ 200 por R$ 300 por mês, você pode cobrar 10 de 300. Não vai fazer falta para ele. Se ele for um cliente que vai fazer falta, mas R$ 100 não faz falta, aí você cobra 1.000, por exemplo, em 10 vezes. Se for 1.500, 2.000, aí é você como advogado que vai identificar isso, tá? É você como advogado que vai identificar isso. Quando é 1.000, eu cobro em 5 vezes, 5 de 200, até 1.500, certo? Eu cobro 5 vezes. Aí ele passou disso, eu faço em 10 para não ficar também muito difícil para o cliente. Porque 5 de 2.000 é R$ 400. Aí fica um pouquinho pesado, né, para o cliente. Mas, então assim, você tem que ter esse tato com o cliente, você tem que ter esse cuidado, né? E aí ele vai te perguntar, doutor, mas ok, eu te pago. Quais são as garantias que eu tenho? E aí, é o momento que você tem que tomar muito cuidado, porque você vai ficar tentado a falar que é garantido, porque é um direito muito ali que tem uma jurisprudência muito consolidada. É muito difícil da gente perder um caso bancário. Só que a OAB veda, proíbe que você garante resultado e você também não pode ser ali juvenil o suficiente para garantir uma coisa que se chegar no final do processo o juiz indeferir, você está lascado, porque você falou que era garantido. Então não pode. Mas você garante a segurança no seu trabalho. Você garante que só o seu escritório conta com uma departamentalização. Só o seu escritório consegue, só o seu escritório consegue trazer essa segurança de que o processo ele vai girar, que ele vai ser protocolado, que ele vai contar com as melhores defesas. Então é esse tipo de garantia. Só o seu escritório vai trazer um pós-venda
que de fato vai te satisfazer, vai personalizar o seu caso. Então, hoje, se um cliente manda mensagem para mim, a minha controller, equipe de controladoria, está lá respondendo. Então, o cliente meu, se ficar sem resposta 24 horas é muito. Se ficar sem resposta 24 horas é muito. Então, é muito difícil eu perder um caso. Por quê? Porque eu garanto a segurança e não o resultado. O cliente não quer saber de resultado. O cliente quer saber se aquele processo ele vai ser de fato protocolado, se eu vou ter uma defesa bacana. Então, por isso eu te pago. Ok? Vamos então agora para o campo de batalha. Exemplos de abordagens éticas. Dona Maria, cliente indicado. Legal. Dona Maria, que bom que a senhora veio. O seu João me falou sobre sua situação. Vamos analisar tudo com calma. Por que que isso funciona? Porque você está mostrando acolhimento, você está mostrando que aquilo é genuíno da sua parte. Não impõe contratação e mantém a transparência. Ah, mas ela ficou com dúvida. Dona Maria, trabalhamos com total transparência. Posso explicar cada ponto do contrato detalhadamente. Lembra que eu falei lá do êxito? Tem um pulo do gato que a gente faz aqui, que a gente cobra 50% do êxito, tá? 50% do êxito. Aí vai de você, quiser cobrar 30, 40, 20, eu cobro 50. Por que que eu cobro 50? Porque isso não é um benefício da pessoa. A pessoa sequer sabia que tem esse direito. Lógico que se eu faço aposentadoria, nosso escritório também trabalha com previdenciário, eu não cobro 50%. Se for um BPC Loas, se for um benefício ali, um auxílio acidente, aí eu não cobro 50%. Mas aqui no bancário eu cobro 50%, tá? Como que eu convenço ela a me pagar os 50%? Dona Maria, a senhora não vai me pagar um centavo, a não ser esses R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 3.000 que eu te cobrei. Quem vai me pagar é o banco. Então, quem vai depositar esse dinheiro não é a senhora, e sim o banco. Então, dentro desses 50% que a senhora vai me pagar, é da indenização que o banco vai te conceder. Então, você não me paga nenhum centavo. Em 100% das vezes dá certo. 100% das vezes dá certo. Então, essa é uma estratégia que a gente utiliza aqui e que transmite, de fato, ali essa tranquilidade para a pessoa de falar: ah, realmente, eu não vou pagar para ele, então tudo bem. O que que ela vai pensar? Ah, se der certo, deu. Se não der, ok. Fez sentido? Então a pessoa, ela não vai, ela não vai se opor a isso, ok? Chegamos então ao fim dessa aula, deu uma horinha, e aí lembra do exercício prático. Sérgio, Wanderson, Elizabeth, Solange, Messias, Diego, Sidney, que vocês estão me assistindo agora, e todos vocês que estão me assistindo em outro momento. Essa aula eu prometi que vocês saem daqui fechando 10 contratos, tá? E vocês vão fechar 10 contratos. Isso aí é uma garantia que eu dou, mas vocês precisam de aplicar tudo que eu ensinei aqui a vocês, tá? Não vai, não vai, vocês não vão sair daqui, não vai aparecer para vocês, não, ok? Esses 10 contratos. Vocês vão ter que aplicar. Aplicar. Então, o que que eu quero que vocês façam saindo daqui? Liste 5 pessoas. Liste 5 pessoas que são a nossa pessoa final, ou seja, aposentados e pensionistas. Tenho certeza absoluta que vocês conhecem. Seja cliente previdenciário, que o Sérgio disse que trabalha, seja um amigo, seja uma mãe, seja um pai, um irmão, um tio, tá? Liste essas 5 pessoas. Listou essas 5 pessoas, entre em contato com essas 5 pessoas. O que que tu vai pedir para ela? CPF, que é o login do gov.br, e a senha do login do gov.br, login gov.br, certo? Você vai entrar lá no Meu INSS, vai baixar o extrato dos últimos 5 anos e você vai olhar. Aí você vai ver lá desconto de RMC, desconto de RCC, desconto de associação, tudo isso são ações. Aí você só vai perguntar para ela, fulana, você pediu o cartão do BMG? Fulana, você pediu o cartão de tal lugar? Não, não pedi. Então você tem uma ação aqui. Essa ação ela pode te gerar aí uma indenização de 10, R$ 15.000. E aí a gente vai fazendo essa estruturação. Você vai entrar lá na minha área de membros, vai pegar a procuração, vai colocar no tua logo, vai pegar a declaração, vai colocar no tua logo, no teu nome, vai pegar o contrato, vai colocar no tua logo, vai arrumar bonitinho, logicamente, para não deixar meu nome lá, ok? E você vai fechar esses contratos. Então são 10 contratos. Por quê 10 contratos? Porque dessas 5, cada uma vai ter duas, no mínimo 3, né? No mínimo duas ali. Às vezes uma, mas geralmente é mais.
Eu falo para vocês que vão ser mais que 10 contratos, tá? Vão ser mais do que 10 contratos. Mas vamos botar esses 10, que é 10 seguro. Semana que vem vocês vão estar com 10 contratos bancários. Vocês vão ter saído do absoluto zero para pelo menos 10 contratos. Foi assim que eu comecei, foi assim que todos os meus mentorados começaram, tá? E todos eles estão trilhando um caminho para a gente chegar no final desses 6 meses com o escritório 100% estabilizado, estruturado e faturando esses 30 mil, tá? Então, vocês vão sair daqui hoje listando. Pode pegar aqui. Primeiro passo, liste 5 pessoas. Segundo passo, entre em contato com essas 5 pessoas e peça a senha, tá? Login e senha do gov.br. Terceiro passo, entra no meu INSS, baixa extrato e analisa. Deu ok? Vai para o quarto e último passo, procuração, declaração e contrato. Aí nós vamos conseguir alcançar esses contratos fechados, ok? É muito simples, isso aqui é 100% de graça. Ou seja, o que eu ensinei para vocês aqui é é um mecanismo de aquisição de lead orgânico, 100% de graça, não vai precisar de gastar um centavo. Depois, lá na frente, quando a gente já tiver estabilizado, daqui a um mês e meio, nós vamos falar sobre o tráfego pago. A gente vai implantar no teu escritório, né? No escritório de vocês, o tráfego pago. Aí nós vamos estar falando já de uma quantidade de leads maiores, né? Aí nós estamos falando já de 40, 50, 60 contratos por mês, mas é impossível a gente pensar nisso agora, porque a gente precisa de primeiro estruturar esses departamentos, senão colapsa. Se colapsar, aí não faz sentido, né? Então a gente tem que ter cliente, mas a gente tem que conseguir entregar, né, esses trabalhos que foi proposto aos clientes. Senão a gente vai sair da ética, senão a gente vai sair da transparência, a gente vai virar um péssimo profissional. E aí vocês vão falar mal da minha mentoria. E se falar mal da minha mentoria, aí é o meu nome que se suja. E se meu nome suja, eu estou fazendo um trabalho errado. E não é isso que eu proponho aqui. Pessoal, agradeço demais o tempo de vocês. Que massa. Fico feliz demais que vocês tenham ficado até o final. Solange, Elizabeth, Sérgio. Ah, doutor Anderson, prazerzaço estar com você aqui, né? Nós vamos essa semana já marcar o plano de ação que a gente já desenvolveu, nossa equipe já desenvolveu o plano de ação para iniciar aí a estruturação do teu escritório, tá bom? E agora vamos abrir aqui para as perguntas. Sérgio, Elizabeth, Solange, o Anderson, por favor, façam as perguntas. Doutora Karina, você tá aí? Você tá aí? Doutora Karina, não sei se ela. Acho que ela pode ser que ela tenha ido resolver alguma coisa. Mas, pessoal, Tô. poxa, você nem trouxe minha água, hein? Te pedi com tanto carinho. Tô com a garganta sequíssima. Pessoal, pode ficar à vontade. Ó, vamos lá. A Solange já perguntou aqui, ó. Deixa eu responder a Solange. 1522. Doutor, estou olhando o benefício da minha sogra. Encontrei assim, empréstimo sobre RMC, desde 5/18 e contribuição AMBEC. 0,800 desde. Tem como restituir os dois? Sim. Ela tem. Deixa eu ver aqui, tá cortando. Até me perguntou esses dias como funcionava esses descontos. Não, pois é, não é previdenciário, não, é bancário. Esquece previdenciário. Bora para bancário. Isso aí é tudo ação bancária. Aqui, nós temos duas possibilidades, doutora Solange. É, o RMC. Você vai ter que identificar se é de onde vem esse desconto do RMC. É do banco X? Ok. Sogra, em 2018 você pediu o cartão da BM. Vamos botar BMG para ficar mais fácil, tá? Você pediu o cartão da BMG? Não, não pedi. Nossa, então desde 2018 está sendo descontado esse RMC. Vamos supor que é R$ 70, então você vai fazer R$ 70 vezes 12, tá? Que são 12 meses, e 12 vezes 7 anos. 2018 para cá deu 7 anos, 7 anos, tá? Então, vai dar um bom dinheiro para ser restituído. Esse dinheiro, vamos supor que deu 1.000, dá mais, tá? Mas vamos supor que deu 1.000, aí ele vai ter que te devolver 2.000, porque é o valor em dobro, mais a indenização, que vai ser nesse caso aí, você pode tranquilamente colocar R$ 15.000, tá? Que vem. Facilmente. Então, nós estamos falando aí de 17, R$ 18.000. Você pega 50%, é um dinheiro excelente que vai entrar na sua conta. Isso, se fosse um único caso, poderia ser pouco. 9.000 não é pouco, tá? Fora
a sucumbência e o honorário advocatício. Então você vai receber uns 12 mil. 12 mil não é pouco, mas quando você coloca 10 processos, já dá 120 mil, tá? Então, bancário, a gente tem que pensar em previsibilidade, volume, dinheiro, tá bom? Mas você já tem aí duas ações. Uma é certeza. Essa Ambev, eu duvido muito que ela seja associada a essa associação aqui. Duvido. Né? Ela não deve, quer dizer, se ela te perguntou é porque ela não conhece. Ok. Agora o RMC que a gente tem que olhar. Mais uma ação você já tem. Beleza, só falta quatro pra você trazer pra mim, viu? É, pra você ver. Vai estar escrito lá. Vai estar escrito lá, ô Solange. Vai estar escrito lá, o banco. Depois eu vou, quando a gente vai marcar para amanhã a nossa sessão estratégica, aí você, aí a doutora, por que, a doutora Karina pode falar? Ela é mentora também aqui, minha sócia do escritório. Deixa eu ver se estou aparecendo aqui. Boa tarde, pessoal. Inclusive, foi o tema da nossa aula passada, né? Da aula da semana passada, nós falamos sobre a questão do RMC. Iremos falar sobre todos os descontos que acontecem, né, nesses benefícios. E em relação à questão do RMC, para você verificar, já que você identificou que já tem esse desconto, você entra no aplicativo ou no site do meu INSS e vai lá em extrato de empréstimo consignado. E aí você vai baixar tanto a tela do SCOM, que é o histórico de crédito, quanto do ISCRE, que é o extrato, né, que vem todos os descontos lá do benefício, para você verificar desde quando está acontecendo esse extrato. Inclusive, lá no SCOM, você consegue verificar se tem outros descontos que às vezes você não conseguiu identificar pelo extrato de pagamento, porque às vezes tem um desconto que vem um mês, aí ele para, depois ele vem 2 meses, aí ele para. E por essas duas telas você já consegue identificar. E aí você consegue identificar a questão do valor, desde quando está sendo descontado, qual que é o banco e todas essas questões. E aí, caso você tenha alguma dúvida, nós estamos aqui à disposição para auxiliar nessas situações É, também. e é muito importante, doutora Solange, que você agora assista às aulas, tá? Que já estão gravadas, mas sabendo que nós vamos ter aqueles nossos encontros, aqueles nossos hot seats, né? Que é Encontre Tira Dúvidas, e o SOS, que é, fiz besteira, meu Deus do céu, eu preciso que você resolva esse problema. A gente entra numa videoconferência, você manda o problema pra gente, a gente resolve esse problema pra você, tá? Então você pode ficar bem em paz em relação a isso, que tem um amparo absurdo mesmo, certo? Mas assim, eu vou saindo daqui, eu já vou mandar mensagem para você para a gente deixar agendada a nossa reunião amanhã, que vai ser reunião estratégica, a gente vai desenhar tudo bonitinho para colocar em ação. Obrigada. Perfeito? Pessoal, tem mais alguém mais com dúvida? Estou aqui à disposição para a gente poder bater um papo, hein? Bom, então acho que tá tudo certo. Gente, agradeço demais o tempo de vocês. Deixa eu encerrar aqui a nossa